Otep família, mais um vídeo no canal, desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando nossos vídeos, deixando os likes de vocês, deixa o like aí que é muito importante. Muito obrigado aos novos e novas inscritas e inscritos nesse canal, sejam todos e todos muito bem-vindas e bem-vindos. Este é o África no Centro, canal para nós discutirmos relações étnico-raciais, história e antropologia, as contribuições que as populações africanas do continente e da diáspora legaram para a humanidade, sempre a partir da perspectiva do pan-africanismo. Família, hoje a gente está aqui para trocar uma ideia que há muito tempo eu queria conversar com vocês sobre algo que me incomoda muito, que diz respeito à grande quantidade de professores, de autores, de historiadores brancos que, quando estudam a questão negra, geralmente abordam apenas a questão contemporânea, ou pelo menos começam a estudar a questão negra a partir do tráfico atlântico de escravizados. Conversando com um aluno meu, querido Ben Skinitiger, um africano que vive na Alemanha, um africano em diáspora, a gente comentou sobre isso rapidamente e eu falei para ele, rapaz, eu estou para fazer esse vídeo há muito tempo e a gente vai trocar essa ideia agora que ele me lembrou, acabou me lembrando, né? Ainda que sem querer, coisa da ancestralidade, né? Coisa da espiritualidade africana, acabou me lembrando ainda que sem querer sobre isso, mas vamos lá. O que acontece? Professores de história, brancos, que geralmente estudam questões negras, mas que estudam apenas a partir do viés contemporâneo, ou no máximo a partir do tráfico atlântico de escravizados. O que acontece é o seguinte, com raras exceções, pelo menos aqui no Brasil, tá? Que eu estou me referindo aqui no Brasil, eu não posso falar isso de outros países porque eu não conheço outros países, estou me referindo à realidade do Brasil. Professores brancos que, quando se debruçam sobre a história do negro, geralmente o fazem a partir do tráfico atlântico de escravizados. Repetindo, com raras exceções, como é o caso do meu ex-professor, o grande Alberto da Costa e Silva, um historiador, foi um diplomata brasileiro que viveu 30 anos no continente africano, escreveu essa obra aqui, potente, uma Bíblia da Terra, como está escrito aqui nos comentários. O professor Alberto da Costa e Silva pesquisou a história da humanidade. E, logicamente, quando você fala da história da humanidade, como está escrito aqui, logicamente você tem que falar das populações africanas que foram os seres humanos, são os seres humanos originais. Mesmo assim, Alberto da Costa e Silva, nesta obra aqui, né, máximo respeito por ele, ele diz que o Egito ele não é um fenômeno de civilização africana, é sim um fenômeno de civilização do Mediterrâneo. É um equívoco histórico, logicamente que é um equívoco, porque nós sabemos, a partir das obras de Cheikh Anta Diop, que inclusive o próprio Alberto da Costa Silva cita, né, a partir das obras de Cheikh Anta Diop, que o Egito ele é um fenômeno de civilização africana, da antiguidade, logicamente, a primeira civilização da história da humanidade. Né? Não por acaso, as contribuições africanas para o Egito são imensas, da mesma forma que as contribuições do Egito para o continente africano são igualmente imensas, conforme está documentada na obra Nações Negras e Cultura, que eu acabei de mostrar, do Cheikh Anta Diop, conforme estão demonstradas em outras obras de referência de autores pretos, como o próprio Cheikh Anta Diop, como Paté Diagne, como Ivan Van Sertima, que são autores negros africanos do continente ou da diáspora, no caso Ivan Van Sertima é da diáspora, que se debruçaram sobre a história dos pretos desde a mais remota antiguidade. Isso é uma coisa que a gente precisa prestar atenção, família, porque não é por acaso. Por que eu estou dizendo que não é por acaso que autores brancos ou pensadores ou historiadores brancos, normalmente, a maior parte do tempo, ao se debruçar sobre a história negra, o fazem a partir do período do tráfico atlântico de escravizados? Não é por acaso. Isso não é por acaso. Isso é estratégico. Isso, por mais que esses autores falem dos brancos escravistas que capturaram pessoas no continente africano, transportaram pessoas para esta região chamada de continente americano. Por mais que estes autores brancos até critiquem esses brancos como eles, autores brancos que praticaram genocídio, holocausto com populações negras, mas normalmente o viés não é de uma crítica ácida, não é de uma denúncia contundente. Normalmente, a análise que se faz, que eu já pude observar, eu estou falando de muitos desses autores brancos que eu pude analisar, a análise que se faz é que, por mais que essas pessoas tenham feito esses crimes contra a humanidade, ainda assim
o viés que você encontra nessas obras é um viés eurocêntrico e um viés que coloca de novo os homens brancos europeus como protagonistas. Não se faz uma crítica ácida, como Carlos Moore faz nessa obra aqui, em todas as outras obras que ele faz, das ações maléficas que populações brancas, historicamente falando, fizeram em terras ocupadas por populações negras. Não se faz críticas ácidas, como Cheikh Anta Diop fez nesta obra aqui, por exemplo, quando populações brancas não só invadem regiões onde você tem totalmente populações pretas, não majoritariamente, totalmente, porque houve um período na história da humanidade, conforme explica Cheikh Anta Diop na obra dele, A Unidade Cultural da África Negra, que populações pretas e populações brancas se desconheciam. Então Diop demonstra, como preto que ele é, como preocupado com a verdade histórica e apontar fundamentalmente os crimes históricos que populações brancas cometeram contra populações negras fizeram. Cheikh Anta Diop demonstra isso na obra dele, A Unidade Cultural da África Negra, repito. Cheikh Anta Diop demonstra que essas populações invadiram esses lugares em busca daquilo que eles consideravam como recursos naturais, a terra, o rio, as árvores, as plantas, etc. E não só se apoderaram desse território, dos recursos, como fizeram um genocídio sistemático de populações pretas. Não por acaso fizeram isso no Oriente Médio, onde é hoje o Iraque, onde é hoje o Irã, com o desaparecimento das populações africanas que viviam ali, que eram, por exemplo, no Oriente Médio, sumérios, caldeus, elamitas, cananeus, né, que desapareceram com a chegada de populações brancas, que deram origem depois aos semitas, por exemplo, com a chegada de populações brancas na Índia, que deu origem historicamente ao racismo. Eu já ouvi um amigo falar que não há consenso histórico que o racismo tenha começado na antiguidade. E aí, não há consenso histórico, segundo esse meu amigo, porque quem demonstrou isso foi um homem negro chamado Carlos Moore. Por isso que não há consenso. Lógico. Por quê? Porque se houver consenso, se derruba todo um conjunto de raciocínio, raciológico inclusive, que coloca de novo os brancos como protagonistas do mundo. Mas os protagonistas positivos dentro da visão desses autores brancos, ainda que esses atos sejam atos claramente negativos. Vocês conseguem entender o ponto fundamental da questão aqui, família? Isso é seríssimo. Autores negros, autores do campo do panafricanismo e da afrocentricidade, não economizam na crítica ácida às populações brancas que invadem territórios de populações negras e dizimam populações negras. Como John Henrik Clarke demonstra na obra dele, Cristóvão Colombo e o Holocausto Africano. John Henrik Clarke chama Cristóvão Colombo de criminoso, de genocida. Outros autores não chamam Cristóvão Colombo desta forma, é disso que eu estou falando aqui. Autores brancos chamam Cristóvão Colombo de conquistador, de descobridor. Mas, por mais que essa palavra conquistador esteja, logicamente, no fundo de uma ação de destruição de outros povos, mas a palavra conquistador, ela também pode fazer a alusão a uma conquista, ou seja, quando se conquista você é o vencedor, mas o vencedor de uma guerra de genocídio, de uma guerra que resultou no holocausto de outras populações humanas. E aí, quem faz esse tipo de análise mais ácida, mais contundente, são os autores do campo do panafricanismo e da afrocentricidade. Porque nós, do campo do panafricanismo e da afrocentricidade, temos compromisso com a destruição do racismo. A destruição do racismo que sustenta o capitalismo. O racismo, ele é uma consciência histórica, como diz Carlos Moore. Para mim, o racismo, além de ser uma consciência histórica, ele é uma consciência histórica que se manifesta estruturalmente, e essa estrutura é o que sustenta o sistema capitalista, que é este sim uma ideologia criada a partir das experiências das populações brancas no berço setentrional, conforme explica Cheikh Anta Diop na obra dele, A Unidade Cultural da África Negra, logicamente, e foi esse sistema capitalista nascente que fez com que pessoas negras começassem a ser sistematicamente escravizadas, capturadas, sequestradas no continente africano e trazidas para cá, para esse território aqui, mas fundamentalmente foi a visão racista, antes até do capitalismo, foi a visão racista, conforme explica Carlos Moore, quem empurrou
os brancos a praticar estes genocídios, estes holocaustos, estas hecatombes, como fala Carlos Moore, contra populações negras. O que acontece é que autores brancos, quando falam desse processo histórico, não usam palavras fortes, bem agressivas, bem ácidas, para se referir a eles, aos seus ancestrais. Os africanos não, os autores do campo do panafricanismo e da afrocentricidade não. Eles usam palavras fortes, palavras contundentes, palavras combativas, palavras para demonstrar quem foram e quem são ainda, porque ainda existem, estão no nosso meio. O genocida, cujo nome não deve ser pronunciado, está aí, que não deixa ninguém mentir. E os seus asseclas também, e que são brancos também. Quem foram e quem são essas pessoas brancas, racistas, que cometeram crimes contra a humanidade, direcionadas exclusivamente a populações de pele escura, como nós, africanos e africanas do continente da diáspora, como nossos irmãos indígenas, que são, como a gente já explicou, uma segunda leva de africanos que chegaram aqui nesse território. Normalmente, quando se fala dos negros, curiosamente, esses autores esquecem a antiguidade, esquecem as contribuições africanas no campo da matemática, da física, da química, da astronomia, da filosofia, da agricultura. Esquecem isso. Preferem deixar isto calado, silenciado. Preferem mostrar apenas os negros no lugar de subalternidade, no lugar de escravizados, no lugar de dominados, no lugar de aculturados, no lugar onde a Maafa está presente dioturnamente, o tempo inteiro, há mais de 400 anos. Então, quando a gente pega autores e autores brancos, a gente que estão estudando o racismo, a gente precisa fazer essa análise bem criteriosa, bem atenta, com a lupa bem próxima dos nossos olhos, para a gente poder analisar o que esses caras estão falando sobre nós. Porque o que acontece, família? Eu estava acabando de falar com um colega, aliás, com dois colegas, falei com um hoje mais cedo, o outro agora à tarde, antes de fazer esse vídeo, que mais que alguns autores brancos, como Foucault, tenha influenciado Achille Mbembe na questão da necropolítica, o camaronês Achille Mbembe, não é necessário que nós recorramos o tempo inteiro a autores brancos para pensar a questão racial. Exatamente por isso. Não é necessário. Não é necessário. Porque os autores brancos, eu acho que eles já falaram muito sobre nós. E já mentiram muito sobre nós. Vamos falar a verdade. Sem passação de pano aqui, porque eu não passo pano para preto, não vou passar pano para branco, obviamente. Sem romantismo aqui, falando a realidade material tal qual ela é. Muitos autores brancos, ainda que supostamente progressistas, você já sabe de que eu estou falando, preciso me repetir aqui, essa galera, ela estava preocupada mais com a população branca, não estava preocupada com a população preta. Essa galera não fez críticas ácidas aos seus ancestrais. Essa galera sequer disse onde surgiram seus ancestrais, como surgiram eles, onde foram as experiências que eles tiveram que deu a possibilidade deles criarem o racismo, a xenofobia, o patriarcado, o nazifascismo, o capitalismo. Não falam. Quem falou isso foram os autores pretos, foi Chiquita Diop que falou isso, fundamentalmente. Autores brancos não falam. Autores brancos só falam que os brancos criaram um sistema capitalista, que os brancos criaram o nazifascismo, que matou muitos judeus, hoje em dia o nazifascismo está criminalizado na Alemanha, que os brancos criaram o fascismo na Itália, e o fascismo também fez coisas horrendas, que os brancos criaram o sionismo, que o sionismo faz coisas horrendas. Sim, correto. Agora, é preciso fazer críticas ácidas, é preciso que esses brancos, se é que eles têm essa coragem, digam com todas as letras, que saiam das suas respectivas bocas, a verdade histórica, que são eles, essas populações que surgiram do berço setentrional, que causaram a desgraça no planeta Terra. Essa é a verdade histórica. Por mais que você tenha, logicamente, no continente africano, hoje, problemas estruturais, e nós sabemos muito bem a origem, a raiz desses problemas, porque Carlos Moore demonstra isso na obra dele, A África que Incomoda, as origens desses problemas. Por mais que você tenha, sim, capitalismo no continente africano, você tem. Agora,
Quantos burgueses pretos vocês conhecem? Quantos burgueses pretos vocês conhecem aqui no Brasil? Eu já fiz essa pergunta para marxistas. Quantos burgueses pretos você conhece? E ainda que sejam burgueses e sejam pretos, quantos desses burgueses pretos, ainda que vivendo entre seus pares de classe e que são brancos, nunca sofreram racismo da parte dos seus pares de classe que são brancos? Quantos? Quantos negros multimilionários controlam grandes corporações? Negros como LeBron James, Lewis Hamilton, como a Serena Venus Williams, como o Spike Lee, essa galera que tem muito dinheiro, quantos deles controlam grandes estúdios cinematográficos em Hollywood, que é o caso do Spike Lee? Quantos desses negros, como é o caso do Lewis Hamilton, têm equipes de Fórmula 1 deles? Quantos desses negros, como o LeBron James, têm franquias sob o seu comando, franquias de time de basquete lá nos Estados Unidos da América? É disso que nós estamos falando aqui. Então, antes de tudo, é raça primeiro, como diz a grande Toni Morrison. É importante salientar. E aí, quando vocês pegarem obras de historiadores, antropólogos, brancos, discutindo sobre a questão racial, preste atenção no que esses caras estão escrevendo a respeito dos seus ancestrais brancos e a respeito de nós mesmos. Dado o recado, venham todos e todas fazer o meu curso de História da África e de Letramento Racial, aulas síncronas comigo, online. Estamos juntos sempre. Em breve a gente volta aqui para um novo bate-papo Hotep África no Centro.